Boa noite a todos, graça e paz. Você está feliz com Jesus? Eu estou muito feliz. Por quê? Porque hoje Ele tem me dado mais um dia de vida. Ele tem nos dado fôlego de vida. Tem uma palavra de Deus para nós nesta noite, queridos. E o texto está em Atos capítulo 15, versículo 30 até o 33. Amém? Olha só o que diz aqui. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola ou a carta. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Querido, aqui é uma passagem tão preciosa da palavra de Deus, aonde houve uma discussão acerca da circuncisão dos gentios, e os apóstolos, presbíteros da igreja se reuniram sobre este assunto. Então coube a eles enviarem de Jerusalém para Antioquia Paulo, Barnabé, e escolheram 2 homens para ir junto a eles, que eram Judas e Silas. E a Bíblia está dizendo aqui que Judas e Silas também eram profetas. E é sobre isso que nós vamos conversar nesta noite. E o título da ministração, para você que anota, é: Também somos profetas. Também somos profetas. O que é um profeta? Quando a Bíblia fala de profeta, a primeira vez que a Bíblia fala de profeta, Deus fala que Abraão, ele era também profeta. Primeira vez que fala de um profeta na Bíblia, fala sobre Abraão. O profeta, querido, era o porta-voz de Deus. Deus, ele enviava a palavra dele para o profeta, e o profeta transmitia a palavra para o povo, para a pessoa que Deus queria falar. Eu quero dizer para todos nós nesta noite que eu e você também somos profetas de Deus. O Senhor, ele coloca a palavra dele dentro de nós, querido, para que nós possamos estar falando esta palavra para outras pessoas. Deus, ele tem uma palavra no meu coração, e Deus tem uma palavra no seu coração, para que você e eu possamos estar transmitindo essa palavra para o nosso próximo. Nós lemos aqui que Judas e Silas, eles foram e eles consolaram, levaram conselhos e fortaleceram aqueles irmãos de Antioquia. Quantos de nós conhecemos pessoas que estão precisando de um conforto, de um fortalecimento, de um conselho? E eu e você, nós temos esse conselho, temos esse consolo, temos esse fortalecimento através da palavra de Deus. Querido, o profeta, ele só fala através da palavra de Deus. Essa é a função do profeta, e nós recebemos essa função. E interessante, querido, que lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31, a Bíblia diz que todos vós podeis profetizar. Todos vós podeis profetizar. Então, todos aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pode profetizar. O que nós temos que diferenciar é o dom da profecia, o ofício profético e o ministério profético. São coisas totalmente diferentes. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, porque senão nós ia tomar muito tempo. Mas logo nós vamos estar aqui fazendo a escola de profetas. Aí você pode vir estudar conosco, em nome de Jesus. Eu e a pastora Tamara fizemos o curso, essa escola tremendo, maravilhoso. Trouxe muito ensino para a minha vida. Eu aprendi muito, como ela também tem certeza que ela também pode falar que nós aprendemos nisso. Então, querido, eu quero dizer para você que todos nós que um dia recebemos a salvação em Cristo Jesus, podemos profetizar. Quando eu e você meditamos na palavra de Deus, o Senhor, ele traz a revelação da palavra para mim e para você, para que nós possamos estar passando adiante para aquele que está precisando.
De repente você se depara com uma pessoa e a pessoa começa a se queixar da vida dela devido a algumas situações que acontecem no seu dia a dia. E Deus, através do Espírito Santo, traz a lembrança à sua memória, um versículo, uma passagem, uma palavra de conforto, de consolo para aquela pessoa. Aí você pode estar ali sendo o profeta do Senhor, levando esse consolo, esse conforto e fortalecendo essa pessoa. Esses dias, querido, como eu ainda estou temando a jogar futebol, estou na idade do condor, depois que acaba o jogo é com dor aqui, com dor ali, com dor lá, mas e eu disputando o campeonato aí amador da cidade. Aí eu estava num lugar, acabou o jogo, aí fizeram lá um churrasco, convidaram uma banda de pagode para estar tocando ali naquele lugar. E eu fiquei ali um tempo, só que eu tinha um compromisso aqui na igreja. Eu ia estar ministrando aqui para o meu grupo familiar de homens. E eu saí daquele local e vim para cá. Aí fiquei aqui, uma comunhão tão gostosa entre nós homens, o Espírito Santo aqui se movendo da maneira tão maravilhosa. E nós saímos daqui, já era tarde da noite. Quando nós saímos daqui, era tarde já. Só que, querido, eu fui impulsionado pelo Espírito Santo voltar naquele lugar. Era um lugar de trevas. Bebida, mulheres lá rebolando, até na boquinha da garrafa, e um monte de coisa errada naquele lugar. Mas o profeta, querido, foi chamado para estar nesses ambientes obscuros, porque a palavra de Deus se manifesta naqueles lugares. E quando eu cheguei ali naquele lugar, eu fiquei ali, daí os meus amigos lá do meu time: onde você foi? Que você saiu fugir daqui? Falei: não, eu tinha um compromisso com Deus. Eu saí daqui, fui para a igreja, agora estou aqui de novo. E muito respeito que eles têm por mim, por saber quem eu sou em Deus, querido, né? E eu estava ali conversando com alguns deles, de repente me deparei com um casal numa mesa, tomando cerveja, os dois embriagados. Esse casal, eu conheço ele, esse rapaz faz mais de 20 anos. Conheci esse rapaz na igreja, e hoje ele está fora do caminho do Senhor. E daí eu cheguei até ele, comecei a conversar, daí a mulher dele saiu um pouquinho do lado assim, para fumar. E eu estava conversando com ele e comecei a compartilhar o amor de Jesus para ele, dizendo que Jesus ainda amava ele, não importava o que ele estava fazendo ali, mas o amor de Deus por ele era o mesmo ainda. E aí ele chamou a esposa dele, fiquei sentado ali conversando algumas horas com os dois. Eu sei que eu saí daquele lugar e já era quase 3 horas da manhã. E beleza. Aí no outro final de semana e até outra rodada do campeonato, o Espírito Santo pediu para me dar um presente para esse casal. E eu levei um livro para eles que falava sobre o sangue de Jesus. E no sábado aí estava a mesma coisa, querido, aquela festa, bebida e um monte de coisa. Eu cheguei para eles ali e falei: cara, antes de você ir embora eu quero falar com vocês. E eles vieram até mim e falaram: eu tenho um presente para dar para vocês, de Deus. E eu dei o presente para aquele casal. Foi algo assim tremendo, maravilhoso. E eu quero mostrar para vocês, querido, o que eles mandaram no meu WhatsApp como resposta. Tem como você colocar, por gentileza? Ali está, olha só o que ele falou. Fala, meu irmão. Muito obrigado pela atenção com a minha família. Fiquei muito contente com o presente que você nos deu. Essa semana vou ler. Tenha uma ótima semana e conte comigo para o que você precisar. Um ambiente, querido, de treva. Mas Deus usou ali um profeta para trazer consolo, conforto e para fortalecer aquele casal. Querido, todos os lugares que eu e você nós estamos, nós precisamos pedir: Espírito Santo, usa a minha vida aqui neste lugar. Eu quero ser usado pelo Senhor, Espírito Santo, para trazer conforto, para trazer consolo, para fortalecer as pessoas que precisam. A Bíblia fala que todos podeis profetizar. Todos, eu e você podemos profetizar, querido. E o que nós profetizamos? Nós profetizamos a palavra de Deus. Sabe qual é a maior arma da profecia nos dias de hoje? A maior arma da profecia é o amor. Quando eu e você estamos amando o próximo, querido, nós estamos profetizando na vida deles. Eu sei que muitos irmãos aqui têm fortalecido muitas pessoas aqui na cidade de Blumenau. Nem
Você nem está indo até essas pessoas, mas eu quero dizer para você, você está fortalecendo, você está consolando e confortando as pessoas. Sabe como você está fazendo isso? Quando você traz um agasalho, quando você traz uma comida, e na quarta-feira nós saímos daqui da igreja e vamos dar comida para morador de rua. É o que você está fazendo, você está profetizando, liberando o amor de Deus na vida daquelas pessoas. E toda quarta-feira, né, nós que vamos na rua toda quarta-feira, nós podemos ver o agradecimento que aquelas pessoas têm. Ele espera nós. Quarta-feira, né, nós estávamos passando na rua e o cara já comeu hoje. Não comi ainda, mas eu sabia que vocês iriam vir. O cara estava esperando nós parado na esquina, num posto de gasolina, né, Vôlei? Aí quando o cara viu nós, ele saiu saltando. Não comi ainda, mas eu sabia que vocês iam vir. E nós estávamos profetizando na vida dele. Vocês, igreja, estavam confortando, consolando a vida deles. Esse é o papel do profeta. Quando o pai de Samuel pediu para eles buscar as jumentas que tinham se perdido, Samuel foi e não achou. Mas Samuel estava ali com um empregado dele, com um escravo. E Samuel falou: não, vamos embora agora, porque nós não achamos bem. Meu pai está preocupado conosco. E esse moço falou: não, aqui nesta cidade tem um homem de Deus, e tudo que ele fala acontece. E eles foram até este homem de Deus, que era Samuel. E Samuel teve um encontro ali com Saul, deu algumas instruções para Saul. E uma das coisas que Samuel falou para Saul foi o seguinte: Samuel falou para Saul: o Espírito do Senhor vai se apossar de ti, e você vai profetizar. Foi o que Samuel falou. E Saul sai dali, encontra alguns homens que estavam profetizando. E olha só o que diz 1 Samuel capítulo 10, versículo 10. A Bíblia fala que Saul profetizou, porque o Espírito de Deus se apossou dele. Querida, que é algo tão interessante, que o Espírito de Deus veio sobre Saul, ele profetizou, mas o Espírito Santo de Deus não permaneceu em Saul, porque o Espírito Santo, ele não morava num homem, numa mulher. E o privilégio que eu e você temos é que o Espírito Santo, ele não se apossa mais de nós. Agora o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Por isso que nós podemos profetizar. Por isso que nós podemos profetizar. Por quê? Porque o Espírito Santo mora aqui dentro. A Bíblia diz que nós somos morada do Espírito, querido. Nós estamos vendo aí muitas coisas acontecendo hoje, que é evidência da palavra, que é profecias bíblicas. E eu e você, nós temos, querido, esse poder, através do Espírito Santo, para profetizar. E a profecia, querido, ela vem acompanhada de 3 elementos, que é edificação, exortação e consolação. Quando eu e você profetizamos, nós estamos trazendo edificação para as pessoas. Edificação significa construção. Nós estamos construindo algo na vida das pessoas. Quando a palavra de Deus fala sobre exortação, querido, muitas vezes as pessoas não têm um entendimento sobre essa palavra. Exortação nada mais significa que é levantar a pessoa. Aquela que está caída, você levanta a pessoa. Isso é exortação. E consolação, consolar, é você, querido, estar ali, aliviando a dor daquela pessoa que está ferida, aliviando aquela pessoa que está triste. Isto é consolação. Então a profecia, querido, tem que ter esses 3 elementos, porque senão não é profecia. A profecia mais naquilo que estamos vivendo hoje na nova aliança, não é mais para expor pecado de ninguém, porque a Bíblia fala que quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E eu, homem, não tenho, querido, a liberação de Deus para ficar expondo o pecado de ninguém, nem ficar julgando ninguém. O que eu e você, como profetas de Deus, fomos chamados foi para amar as pessoas, para levantar as pessoas, para fortalecer e para consolar as pessoas. Foi isso que eu e você fomos chamados por Deus para fazer. Olha só o que diz ali em Amós, capítulo 3, versículo 7.
Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O Senhor tem um segredo para revelar para mim e para você como profetas, querido. Muitas vezes a pessoa, ela está ali precisando de uma palavra, está passando por uma situação tão complicada na sua vida, e o Senhor revela aquele segredo para você, e você vai lá e levanta aquela pessoa, você consola, você fortalece aquela pessoa, e aquela pessoa fica animada novamente. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui é consolar. O significado dessa palavra é aliviar, amenizar a aflição, confortar. Como nós estávamos falando aqui, querido, muitas pessoas estão precisando do alívio na sua alma. Eu e você, nós precisamos estar atento a isso. As pessoas, elas recebem tanta notícia negativa nos dias de hoje, tantas notícias. E o profeta, ele é mensageiro de Deus. Eu e você, nós temos a mensagem para todo tipo de pessoas e para todo tipo de situação que a pessoa está vivendo. Tudo que eu e você precisamos para a nossa vida, como as pessoas que nos cercam precisam, está na palavra de Deus. Apenas, querido, basta nós meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite, que nós vamos ter resposta para muitas coisas da nossa vida e para respostas na vida de outras pessoas. Se eu pedir para levantar a mão aqui, quem já não recebeu um conselho bíblico que mudou a história da sua vida? Eu fui um. Todos nós aqui recebemos um conselho, uma orientação, uma instrução que mudou a história das nossas vidas, através do mensageiro ou de uma mensageira de Deus. E o Senhor, querido, quer usar a minha vida e a sua vida para que isso possa acontecer na vida de outras pessoas. Então, querido, quando esses apóstolos, eles foram enviados para Antioquia, antes disso tinha ido outros homens na frente, sem a liberação dos profetas, que estavam trazendo um ensino mentiroso, um ensino falso, que perturbou a alma daquelas pessoas, daquela igreja. E quando Judas e Silas chegou ali, eles consolaram aquelas pessoas com a palavra da verdade. Trouxe o consolo que aquelas pessoas precisavam e trouxe cura na alma. As pessoas daquela igreja, elas estavam, queridos, sendo afetadas na alma delas pelos ensinos mentirosos e falsos daqueles homens que foram sem a autorização dos apóstolos e dos presbíteros da igreja de Jerusalém. Aqui, querido, entra algo tão interessante, que é o ministério itinerante, como nós ouvimos tanto falar por aí, que homens e mulheres sem ter cobertura espiritual estão andando de igreja em igreja, trazendo um ensino totalmente distorcido da palavra, e tem destruído igrejas, tem feito divisão em igreja, tem feito com que pessoas se largam o evangelho por alguns ensinos que estão trazendo nas igrejas. Em Jó, querido, capítulo 1, o diabo chega diante de Deus e fala, Deus fala para o diabo: de onde você vem? De rodear a terra. E Deus fala: você observou meu servo Jó? E Deus começa a falar, dá um bom testemunho de Jó. Querido, nós aprendemos com o Pio, aprendemos com o Alírio, aprendemos com o Ney, que o ministério itinerante começou com Satanás. Quem fica rodando de igreja e rodando pela terra sem ter uma cobertura espiritual, o primeiro que liberou esse ministério foi o diabo. Por exemplo, se o pastor Alírio, o pastor Ney, se as pessoas aqui da igreja foram convidadas para ir em outra igreja ministrar, como acontece, nós temos a cobertura espiritual. A primeira coisa que nós falamos, querido, você tem como você ligar para o meu pastor? Ou eu chego nos meus pastores aqui e peço para eu posso lá ministrar em tal igreja? Eles me enviam, assim como Judas e como Silas foram enviados. Nós somos enviados, querido, para ministrar em outros lugares, para ensinar a palavra. Só que nós não podemos ir por conta própria, porque isso não é bíblico. Por isso que aquela igreja estava sofrendo e precisou enviar profetas para estar consolando, confortando e fortalecendo aquela igreja, porque homens foram para aquela igreja sem autorização da autoridade espiritual, e trouxe confusão naquela igreja, trouxe confusão e ferida na alma daquelas pessoas que faziam parte daquela igreja, daquela comunidade. Foi por isso que eles foram enviados.
É por isso que eu e você tem que ser enviado para consolar as pessoas que precisam. Olha só, querido, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, fala, querido, que existia ali uma mulher, e chegou o profeta Eliseu na casa daquela mulher, e aquela mulher começou a se queixar para o profeta: meu marido morreu, me deixou com dívidas, e agora vai vir aqui os credores levar os meus filhos como escravo. O que eu vou fazer? E o profeta começa ali a consolar aquela mulher. O que você tem em casa? Ah, só tem um pouquinho de azeite. Pede para os seus filhos sair então. Pede para os vizinhos. Querido, por isso que é importante nós termos uma boa convivência com os nossos vizinhos. Porque quando nós precisarmos de algo urgente, podemos bater na casa do lado: ô vizinho, tudo bem? Você pode me prestar 1 quilo de açúcar? Mas se você não tem comunhão com o vizinho, o café vai ficar amargo. Boa convivência. Aquela mulher, ela foi abençoada por Deus através dos vizinhos, que emprestou as vasilhas e encheram ali aquelas vasilhas com o óleo, com o azeite. Ela foi confortada pelo profeta. Por quê? Porque ela pagou a dívida dela, viveu com o resto e teve os filhos dela em casa. Não perdeu os filhos. Como eu falei, a palavra consolar é aliviar, amenizar a aflição. Pensa como aquela mulher não estava vivendo. Naquele tempo, querido, naquela época, uma mulher viúva iria passar por necessidade. Por quê? Porque ela tinha os 2 filhos em casa, e se ela ia perder os filhos, ela ia ficar sozinha. Como é que ela iria conseguir viver? Sem trabalho, com dívida, sem os filhos. Mas chegou um profeta naquela casa. Eu e você precisamos entender que quando alguém precisa de algo, eu e você somos profetas do Senhor. E nós precisamos chegar na casa das pessoas e fazer como o profeta Eliseu: estou aqui, o que você precisa? Como é que eu posso aliviar a sua dor? Como é que eu posso te consolar? Assim como esse profeta fez com esta mulher. Querido, olha só, a palavra de Deus diz lá em Salmos 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Tudo aquilo que eu for levar para as pessoas tem que estar baseado na palavra de Deus. Tudo. Porque a palavra de Deus é que coloca a pessoa no caminho certo, no caminho correto. E eu e você, como profeta do Senhor, querido, precisamos estar com a palavra de Deus guardada no nosso coração. A Bíblia diz que a minha boca fala o que tem no meu coração. O que tem no meu coração? No coração de um profeta tem que estar a palavra de Deus, para que quando ele abrir os seus lábios, a palavra penetre nas vidas que precisam, que necessitam. Eu e você somos profetas para consolar as pessoas. E o segundo que eles fizeram, a segunda coisa que eles fizeram, foi levar conselhos para aquela igreja. Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Eu e você, querido, como profeta do Senhor, nós somos esses conselheiros. As pessoas recebem tantos conselhos errados hoje em dia. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem ou a mulher que não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios, eles têm trazido conselhos antibíblicos, que vai contra a palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz, querido, que Deus uniu o homem, que Deus uniu a mulher, e aquilo que Deus uniu, o homem não separa. A Bíblia diz que a mulher e o homem, eles estão ligados até a morte. Quando um dos dois partir, aí eles estão livres para fazer outro matrimônio, mas no Senhor. E quando há alguma, querido, todo casamento são 2 pessoas. Então quando acontece alguma coisa nos casamentos, aí um dos dois vai levar a queixa para um amigo de trabalho, ou seja, para quem for que não é cristão. Qual é a palavra que eles falam? Separa. Separa. Uns falam assim ainda:
Não, ele consegue arrumar outra. Você consegue arrumar outro. Mas vai ser feliz então. Tá, mas isso vai ser felicidade? Se eles estão quebrando um princípio bíblico? A Bíblia fala, querido, que é para nós pagarmos a todos o que é devido. A quem honra, honra. A quem amor é amor. A quem é tributo, é tributo. A quem é imposto, é imposto. O que nós ouvimos hoje em dia dos ímpios: não paga imposto, só nega imposto. É o que fala, mas tem muito tributo. Se a pessoa ela tem uma empresa, se a empresa é de Deus, Deus vai dar condições para ela pagar os seus tributos, os seus impostos. Mas os ímpios, qual é o conselho deles? Não paga, sonega. Só que chega lá na frente, querido, o que vai acontecer? Vai cair na malha fina. Aí vai pagar o dobro do que pagaria se fosse o correto. Mas os conselhos dos ímpios sonega imposto. Tem tantos conselhos. Algumas pessoas ainda se diz nossos amigos ou nossas amigas. Temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo. Por quê, querido? Porque as pessoas que se dizem nossos amigos estão trazendo conselhos fora da palavra de Deus. E se eu atentar e praticar e fazer e atender a esses conselhos, querido, lá na frente eu vou pagar. Temos que tomar cuidado. Nós estamos dando ouvido a quem? Ao profeta de Deus ou aos falsos profetas? A Bíblia diz que Judas e Silas foram lá e levaram conselhos bons para aquela igreja. Qual é o tipo de conselho que eu e você estamos dando para as pessoas que nós conhecemos? Os conselhos que nós estamos dando como profetas de Deus, nós estamos trazendo construção para a vida das pessoas, edificação. Nós estamos levantando as pessoas. Nós estamos confortando, consolando as pessoas com nossos conselhos. E os conselhos que nós estamos recebendo dos ímpios, está trazendo alguma edificação para a nossa vida? Está trazendo paz para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso negócio, para o casamento? Está trazendo paz? Se não está trazendo, querido, não é conselho bom. Tanto que a Bíblia diz que não é para nós assentarmos nas rodas dos escarnecedores. Não é para andar com esse tipo de pessoa. Não é para ouvir esse tipo de pessoa. Querido, não estou dizendo que nós não devemos ter amizade com quem não é cristão. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós não devemos, querido, obedecer aqueles conselhos errados que eles estão dando para nós. É isso que eu estou falando. Por exemplo, como é que eu vou ganhar uma pessoa para Jesus se todos os meus amigos já são crentes? Não vou ganhar ninguém. Eu preciso ter alguém que não é cristão para trazer ele para Jesus. Certa vez o Senhor levou o profeta lá no vale de ossos secos. E não tinha vida. E Deus disse para aquele homem: profetiza. E ele fala assim: como Deus pediu para mim profetizar, eu profetizei. E chegou vida naqueles ossos. Se eu e você nos depararmos com uma família que está passando por um momento de dificuldade, de luta, está sendo escravo de Satanás, nas drogas, no álcool, ou qualquer outro tipo de situação, querido, eu e você, nós somos profetas do Senhor. Nós temos a palavra de vida para aquela família. Nós temos a palavra de vida para aquela casa. Nós temos os conselhos corretos para que Deus possa estar mudando a situação, como mudou a situação daquele vale de ossos secos. Nós somos os conselheiros. Hoje, querido, nós ouvimos as pessoas correndo atrás de bruxos, de guru, de feiticeiros. Por quê? Porque eles são místicos. Eles mexem com o sobrenatural. Mas só que o sobrenatural que eles mexem é um sobrenatural enganoso. Mas eu e você, nós temos, querido, o Espírito Santo aqui dentro de nós, que faz com que nós manifestamos um sobrenatural verdadeiro. Nós temos uma arma poderosa que se chama Espírito Santo, que faz nós manifestarmos o sobrenatural verdadeiro. Conselhos. Qual é o conselho que eu estou dando como profeta do Senhor? São conselhos como Judas e Silas deram para aquela igreja. Qual é o tipo de conselho que eu estou ouvindo? Quando aquela igreja ouviu os conselhos daqueles homens que não tinham autorização dos apóstolos, dos presbíteros da igreja de Jerusalém, e chegaram lá,
Que tipo de conselhos eles receberam? Conselhos confusos, que trouxe perturbação para a alma daquelas pessoas. Mas quando chegou os profetas de Deus, verdadeiramente com conselhos de Deus, houve alegria, festa, mudança naquela igreja. E eu e você nós fomos chamados para isso, para aconselhar, trazer conselhos verdadeiros. E todo conselho que eu e você formos dar, querido, tem que estar baseado na palavra de Deus. Por isso que aqui nós somos uma igreja cristocêntrica, uma igreja bíblica. Tudo que nós vamos fazer está dentro da palavra. Tudo que nós ouvimos aqui está dentro da palavra. As canções são tiradas da Bíblia, as ministrações são tiradas da Bíblia. O Mário fez a abertura, fez dízimos e oferta, leu a Bíblia. Quem ministra aqui lê a Bíblia, dá versículos. Tudo aqui é através da palavra de Deus. Os nossos conselhos que nós damos são bíblicos. Os conselhos que nós recebemos dos nossos pastores são bíblicos. Então todo conselho que eu como profeta e você como profeta tem que ser bíblico. Amém? Vamos lá. Querido, quando o profeta Eliseu chegou na casa daquela mulher, aquela mulher ela teve tanta confiança naquele homem quando ele falou: pede para os seus filhos sair da sua casa e pegar as vasilhas com os vizinhos. Aquela mulher tinha confiança naquele homem. E eu e você, querido, como profeta do Senhor, nós precisamos passar confiança para as pessoas. As pessoas precisam olhar para mim, para você como profeta e falar: eu posso ir lá, eu tenho confiança naquilo que ele fala, porque ele fala aquilo que está baseado na palavra de Deus. Eu recebo, querido, algumas ligações no meu telefone, mensagem de amigos meus que nem moram aqui em Blumenau, que são jogadores de futebol, que estão fora. Mas como eles me conhecem, eles mandam mensagem: ô mano, tem como você orar por um amigo meu que vai fazer uma cirurgia no hospital? Semana passada, um amigo meu, não mora na cidade de Blumenau, como ele era jogador de futebol, ele foi embora para outra cidade. Ele me mandou uma mensagem e falou: cara, tem um fulano de tal amigo meu que está desenganado do médico, vai passar por uma cirurgia de risco. Tem como você orar por ele? Eu falei: amém. Daí eu gravei uma oração e mandei para ele, ele levou lá no hospital. Depois de 2 dias, ele me mostrou aquele homem andando no hospital. Estava lá a médica com ele andando, e estava assim: ele está andando. Um homem que estava desenganado, querido, na sala de cirurgia, poderia ter ido à morte. Eu não preciso estar lá. A palavra de Deus ela não está presa. O apóstolo Paulo fala: eu estou aqui algemado na cadeia, mas a palavra de Deus ela não está presa. Nós como profeta temos que profetizar como aquele profeta. Sopra, a palavra de Deus ela sopra nos 4 cantos da terra. Quando eu e você liberamos a palavra, ela flui. Ela não fica presa aqui no ambiente. Como nós oramos pelo Christian aqui nesta noite, eu creio que a palavra de Deus, nossa oração, chegou naquele hospital e já houve algo fenomenal, extraordinário na vida daquele garoto. Nós cremos nisso. O profeta tem que acreditar naquilo que ele fala, querido. Eu e você precisamos acreditar naquilo que nós liberamos como palavra de Deus, seja em qualquer situação. Nós temos a palavra nos nossos lábios. E o terceiro aqui é fortalecer. Quando eles chegaram naquela igreja, eles fortaleceram aquela igreja. Olha só o que diz Lucas 22, 32. Essas aqui são palavras de Jesus para o apóstolo Pedro. Só que aqui ele nem era convertido ainda. Olha só o que Jesus fala para ele: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos. A Bíblia diz que o diabo ele queria ceifar a vida de Pedro, mas o Senhor Jesus intercedeu por Pedro. E Jesus fala: Pedro, quando você se converter, fortaleça os teus irmãos. Querido, eu e você que temos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos convertidos. O que significa a palavra convertido? Convertido significa você mudar de direção. Por exemplo, alguns anos atrás, quando eu era um usuário de drogas, estava morrendo na mão de Satanás, eu estava num caminho. Esse meu caminho era o inferno.
Aí Jesus, ele entrou na minha vida. Eu mudei a minha direção, eu convergi, eu mudei a minha direção. Então eu e você que temos Jesus como Senhor e Salvador, nós mudamos a nossa direção. Nós somos convertidos. E a mesma palavra que Jesus falou para Pedro, ele fala para mim e para você nesta noite. Nós somos convertidos. Fortaleça as pessoas. Fortaleça as pessoas. Elas precisam disso. A palavra fortalecer significa encorajar, animar, dar força. Certa vez tinha uma mulher chamada Dorcas. E essa mulher era uma discípula bem vista naquela cidade, na cidade de Jope. E ela fazia muitas coisas para as viúvas daquela cidade e para o povo daquela cidade. E aquela mulher, ela ficou doente e veio a falecer. Entraram em contato com o apóstolo Pedro. Pedro, você tem que vir aqui. Eles estavam numa cidade perto dali. E Pedro, ele foi até aquele lugar. E quando ele chegou, as viúvas, tristes, chorando, começou a relatar o que aquela mulher fazia para elas quando aquela mulher estava viva. E mostravam as coisas. E Pedro vai até onde aquela mulher estava morta. Ora por aquela mulher ressuscita. O Senhor traz a vida de novo para aquela mulher. E Pedro apresenta ela viva para as viúvas. Toda aquela tristeza, todo aquele caos que estava ali naquela cidade, tudo aquilo que estava desencorajando aquelas mulheres viúvas, mudou quando o profeta do Senhor chegou lá e fortaleceu aquelas mulheres, entregando o Dorcas viva. E eu e você? E eu e você, como nós temos fortalecido as pessoas, encorajado as pessoas? Está aqui o Moacir. Esses dias eu estava lá com o patrão dele, o Egídio, que é meu amigo há muitos anos. O Egídio é presidente, ele toma conta do pessoal do esporte de Blumenau. E o Moacir, ele ia sair da lista dos atletas de Blumenau, ele não ia fazer mais parte. Só que o Egídio fortaleceu ele, como? Deixando ele permanecer na posição que ele estava como atleta de Blumenau. Foi ou não foi? Querido, o que aconteceu? O Egídio falou para ele: não vou deixar você aqui porque você está dando resultado para a nossa cidade. Está dando resultado. Faz acho que 1 semana, 2 semanas atrás, ele estava lá na Espanha, na Corunha, né? Ele alcançou o índice para disputar o Pan-Americano pelo Brasil. E a outra competição também, né? Os 2 índices você conseguiu, né? Conseguiu o índice para ir para o Mundial também da marcha atlética. Ele foi fortalecido por uma pessoa, querido, que poderia muito bem dizer: não, realmente, vou tirar você fora. Mas olha a graça de Deus sobre a vida dele. Os 2 índices, querido. A Bíblia diz que nós vamos ser colocados como cabeça, não como cauda. Sempre vamos estar por cima, nunca por baixo. É isso que Deus fez por ele, colocou ele cada vez mais para cima. Vai colocar muito mais ainda. O resultado no Mundial, no Pan-Americano, vai ser não só para nós de Blumenau, do Brasil ouvir, para o mundo inteiro ouvir sobre o Moacir, amém? Eu acredito e creio nisso. Então, querido, nós precisamos fortalecer as pessoas que nos cercam. E eu e você, nós temos esta palavra. E olha só o que diz, para nós concluirmos. Como eu falei, querido, um homem se depara com um vale de ossos secos, libera a palavra. O Senhor diz: profetiza sobre esse vale. E o homem profetizou. Eu quero dizer para você, homem que está aqui nesta noite, você é um profeta de Deus. Você vai consolar, você vai aconselhar, e você vai fortalecer muitos homens que você conhece e os homens que Deus vai colocar perto de você. Olha só o que diz Atos 21:9. Tinha 4 filhas que profetizavam. Eu quero dizer para você, mulher que está aqui nesta noite, que você vai consolar, aconselhar e fortalecer outras mulheres que você conhece, porque você é uma profetisa do Senhor. A Bíblia diz, repetindo o que foi profetizado por Joel lá no Velho Testamento, e que se cumpriu no derramar do Espírito Santo lá em Atos 2. Atos 2:18 fala assim, ó:
até sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, que são os dias de hoje, e profetizarão. É uma promessa de Deus para mim, para a sua vida. Ele falou que Ele ia derramar o Espírito Santo dele sobre os servos e sobre as servas, sobre os filhos e sobre as filhas. Eu sou filho de Deus. Cada homem que está aqui é filho de Deus. Cada mulher que está aqui é uma filha de Deus. Então você pode profetizar, você pode aconselhar, você pode consolar e você pode fortalecer. É uma promessa de Deus para mim e para você. E a partir do momento que nós saímos aqui dessa porta, e se nós tivermos uma oportunidade, nós já possamos estar profetizando, consolando, confortando, fortalecendo, em nome de Jesus.